Então, beleza, pessoas. Na aula de hoje, então, a gente vai falar aqui sobre filtros ativos. Então, aula passada, a gente estava trabalhando ali filtros passivos, então a gente deu uma recapitulada em algumas coisas, em algumas características, né? Vimos a questão de circuito, de respostas, e hoje a gente vai aqui começar a ver algumas coisas relacionadas a filtros ativos, né? Para depois entrar propriamente dito na parte de projeto de filtro ativo, circuito, cálculo e tudo mais, né? Então, hoje especificamente vamos falar sobre filtros ativos, vamos ficar falando aí por alguns bons momentos. Então, beleza, né? Primeira coisa aqui que é importante a gente relembrar lá da aula anterior, né? É que os filtros ativos, como o nome próprio sugere, eles têm uma característica ativa, diferente dos filtros passivos, que utilizam apenas de componentes passivos, utilizam apenas de componentes RLC. Os filtros ativos, eles têm, além dos componentes RLC, a característica de usar um componente ativo, seja um transistor, seja uma válvula, seja um amplificador operacional. Porém, obviamente, né, devido à circunstância atual em que vivemos e o desenvolvimento tecnológico, ninguém mais usa válvula para fazer filtro, né? Ainda bem. E todos os filtros, ou a grande maioria dos filtros, elas são utilizadas com os amplificadores operacionais. Então, a grande maioria dos filtros ativos são utilizados com amplificadores operacionais. Lembrando lá uma característica importante que a gente viu anteriormente, que é de que um filtro ativo ele vai ter a capacidade de gerar ganho no meu sistema. E um filtro passivo ele não vai ter essa capacidade. Então, o filtro passivo ele tem uma resposta máxima de 1 em relação à entrada, né? Então, a saída ela pode ter o máximo valor como valor de entrada e fora isso é só atenuação, ou seja, a saída ela só vai ter decremento em relação à entrada. Aí vai depender da resposta do filtro, mas a ideia é que um filtro passivo não gera ganho. Um filtro ativo ele vai ter a capacidade de gerar ganho, né? Ele também vai continuar tendo a característica de atenuação, ele vai continuar tendo a característica de reduzir sinais fora da faixa que eu quero filtrar, né? Porém, dentro da faixa, eu vou ter a possibilidade de gerar ganho. Então, vou ter uma possibilidade de fazer com que o meu sinal de saída seja maior do que o meu sinal de entrada em uma determinada faixa. E nas demais faixas eu gero a característica de atenuação. Então, isso é um ponto bem importante que a gente viu lá na aula anterior, da diferença entre filtro ativo e filtro passivo, mas é bom relembrar, filtro ativo dá ganho, tem a possibilidade de gerar ganho. Aqui um outro ponto relacionado ao filtro ativo com o amplificador operacional é que normalmente a gente consegue montar respostas diferentes, que são as respostas que a gente vai ver daqui a pouco, e essas respostas elas têm uma capacidade de atenuação maior do que dos filtros passivos. Então, o filtro ativo, ele não vai ser usado única e exclusivamente porque ele pode dar ganho, mas também porque ele tem uma característica de conseguir atenuar de uma forma melhor o meu sinal. Então, além da característica de poder dar ganho, ele tem uma característica padrão de gerar atenuações melhores ou atenuações maiores para um determinado filtro. Então, são essas duas características que fazem com que o filtro ativo ele se sobreponha ou seja um filtro teoricamente melhor do que o filtro passivo, né? A gente vai ver a questão de ordem e tudo mais, né? Mas o filtro passivo, ele normalmente vai ter uma resposta pior, porém vai ser mais barato, né? O filtro ativo, ele tem as suas vantagens em relação a isso que eu já comentei com vocês, mas ele tem uma desvantagem que é a questão de projeto, né? O projeto é sempre maior e a questão de circuito também é sempre maior. Vou usar mais componente. Isso vai fazer com que o meu filtro fique mais caro. Obviamente, né? Se a gente comparar
um filtro lá que é um RC, com um filtro que é um RC e um amplificador operacional, esse circuito com amplificador já vai ser mais caro, justamente porque eu estou colocando esse componente ativo, que é o amplificador operacional, que é um componente relativamente caro, se comparado ali com os componentes comuns que a gente usa, RLC, né? Então, eu tenho essa característica dos filtros, ok? Aqui, relembrando então as nossas respostas, né, as nossas funções executadas dos filtros, a gente tem lá o passa-baixa, normalmente representado por esse tipo de bloco, passa-alta, representado por esse bloco, um passa-faixa, representado desta forma em blocos, e um rejeita-faixa, representado desta forma. Lembrando lá também que a gente tem uma quinta resposta, que é o deslocador de fase, que é um filtro que a gente não vai trabalhar aqui no ativo. Então, a gente vai trabalhar com esses 4 aqui, e o deslocador a gente não trabalha. Até porque, normalmente, o deslocador é muito melhor que seja feito lá de forma passiva mesmo. Mas não vamos entrar em detalhe nisso. A gente vai entrar em detalhes aqui nessas 4 respostas, ou nessas 4 funções aqui de resposta. E daí, quando a gente está falando de filtro ativo, tem uma coisa muito importante ou muito interessante, que é uma outra classificação em função da função resposta desse cara. Então, o filtro, ele além de ter aquela funcionalidade de ser um passa-alta, ser um passa-baixa, ser um passa-faixa, ele vai ter funções respostas que podem ser a Butterwolf, a Chebyshev, a Cauer ou elíptica, ou a função Bessel. Então, essas são as funções de resposta dos nossos filtros. Aí, só para a gente relembrar um detalhe, né? Aqui, a gente falando de filtro, a gente vai estar falando, na verdade, de um sistema. Então, o nosso filtro ele é um tipo de sistema. Então, ele tem uma função de transferência, ele tem uma função respectiva para que ele tenha esse funcionamento. Então, vocês fizeram lá a disciplina de sinais e sistemas, o nosso sinal de entrada é um sinal e o nosso filtro vai ser um sistema. E ele vai modificar esse sinal de entrada para gerar um novo sinal de saída. Então, todos os filtros aqui, eles vão ter uma função de transferência e todos os circuitos, eles vão estar baseados nessa função de transferência que cada função resposta me gera. Então, cada função resposta dessa aqui vai me gerar um tipo de sinal de saída diferente. Justamente por quê? Porque a função de transferência ou o sistema específico de cada uma desses caras aqui são diferentes. Então, cada um vai ter sua vantagem e a sua desvantagem, ok? Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, começando aqui pelo nosso filtro Butterwolf. Então, o Butterwolf, quando a gente executa um filtro na resposta Butterwolf, ele vai ter essa função de transferência aqui. Então, a minha função de transferência é definida desta forma, aonde o meu K é o ganho do filtro. No caso, esse ganho quando a frequência ali é nula, ou quando eu estou falando da frequência zerada, ok? Eu tenho também o ômega aqui embaixo. Esse ômega aqui, que está na parte superior da fração, ele é a nossa frequência de entrada propriamente dita. E essa parte de baixo aqui é a nossa frequência de corte, ok? E esse N aqui é sempre relacionado à ordem do filtro. Então, o que essa função de transferência aqui mostra para a gente? Ela mostra que esse filtro, esse sistema, ele tem uma relação com um certo ganho que eu posso gerar, tem uma relação com a frequência de entrada, com a frequência de corte que eu vou trabalhar e com o tamanho do meu filtro. Quando eu falo de ordem do filtro, eu estou falando de tamanho, tá? Cada ordem no nosso filtro é uma rede de atraso. Então, cada rede de atraso dentro do nosso filtro
é uma ordem desse filtro, ok? Então, cada rede de atraso é uma ordem. Beleza? Vocês lembram o que é rede de atraso? Tan, tan, tan. Não. Perfeito. Uma rede de atraso vai ser um par RC ou um par RL. Não, não é, Nicolas. Então, no nosso caso aqui, cada ordem do nosso filtro vai ser uma rede de atraso e cada rede de atraso vai ser um par RC ou um par RL. No caso aqui, todos os nossos filtros eles vão estar só com RC. Então, cada rede de atraso é um par RC. Então, se o meu filtro tiver 3 resistores e 3 capacitores, ele tem 3 redes de atraso, ou seja, o meu filtro é ordem 3. Se eu tenho lá 10 capacitores, 10 resistores, eu vou ter, a princípio, 10 redes de atraso, o meu filtro é ordem 10. Então, o meu filtro ele é maior, ele é mais robusto, ele vai ter mais componente. Então, essas redes de atraso que vão definir a minha ordem, ou seja, a quantidade de par RC define aqui para a gente qual que é a nossa ordem. Quanto maior a quantidade de par RC, maior é a ordem do nosso filtro. Ok? Aqui, no caso, né, eu estou mostrando a resposta, a função resposta desse filtro direto para vocês, porque a gente não vai deduzir essa equação. Não tem nem sentido a gente fazer isso. Né? A ideia é que a gente vai pegar essa equação e vai aplicá-la dentro do nosso circuito, ok? Então a gente vai ter o circuito e vai ter essa equação aqui aplicada dentro do nosso circuito para que ele gere essa resposta em específico e para que eu tenha a filtragem nessa função resposta, ok? Aqui então, mais uma vez, o que a gente está relacionando? Ganho a frequência de entrada, a frequência de corte e a ordem. Né? Lembrando que o ômega em si está relacionado à velocidade angular do nosso sistema, né? De frequência 2πf disso. Tá? Mas para facilitar aqui a gente coloca a frequência de corte, tá? Mas não é a frequência propriamente dita. Aí, aqui, né, o que eu acabei de falar, o que vai definir a ordem do filtro, né? Que é a nossa rede de atraso ou a nossa estrutura de atraso. Então, quanto mais estruturas, melhor é a resposta desse filtro, porque ele vai ter mais ordens, ok? Então, quanto maior a ordem, melhor vai ser a resposta, certo? Para a gente ver isso aqui, vai ser desta forma. Então, vejam que aqui embaixo a gente tem 2 gráficos, né? Esse primeiro gráfico vai ser a resposta do tipo Butterworth, esse aqui vai ser do tipo Chebyshev. Já entramos mais em detalhe em relação a isso. Mas olhem aqui para essa primeira imagem à esquerda. Eu tenho uma resposta quadrada, que está aqui tracejada, que é a minha resposta ideal. Ok? Então, a resposta ideal aqui, ela é basicamente um quadrado, que é isso que deveria acontecer. Aqui, obviamente, o exemplo é um filtro passa-baixa. Para baixo da frequência de corte, tudo passa com amplitude máxima e acima da frequência de corte, nada passa com amplitude zerada. O nosso filtro prático ele não vai fazer isso. A gente já viu lá na aula anterior que toda vez que eu tiver na frequência de corte, eu vou estar com menos 3 dB. Então, vou ter essa característica aqui de menos 3 dB na frequência de corte e o filtro ele vai diminuindo a resposta acima da frequência e também abaixo, então não tem uma resposta ideal, tá? Porém, vocês estão vendo aqui que tem várias curvas, né? No caso, a gente tem 4 curvas aqui. E essas 4 curvas, elas são exemplos de ordens diferentes. Essa curva aqui, que é a curva que está menos acentuada, ou seja, a curva que está menos parecida com a ideal, seria uma curva de ordem 2. Então, essa curva de ordem 2 aqui é uma curva que menos se assemelha com a curva ideal. Ok? Se eu pego a próxima curva, que é uma de ordem 4, ela vai começando
a se parecer mais com a ideal. Pego a de ordem 6, esta daqui, ela vai ter uma resposta ainda mais parecida com a ideal. Peguei com a de ordem 8, mais parecida com a ideal. Vejam que quanto mais próximo do ideal, quer dizer o quê? Quer dizer que eu perco menos sinal na parte passante do filtro. Então, dessa linha que eu tenho ordem 2 para essa que eu tenho ordem 8, eu estou perdendo menos sinal, porque ele começa a ter perdas cada vez mais para frente, ou seja, cada vez em frequências mais altas. E para a frequência acima da frequência de corte, eu vou ter o quê? Eu vou ter cada vez mais atenuação conforme eu estou aumentando a ordem. Vejam aqui que nesse ponto, por exemplo, onde eu estou com o mouse, para a ordem 2, eu tenho uma atenuação muito próxima do 3 dB. Mas para a ordem 8, eu teria uma atenuação bem maior. Então, teria uma capacidade de atenuação maior. A ordem implica em algo além do valor do filtro? Ela vai implicar no tamanho do filtro. No caso, o que a gente vai ver ali, Flavião, mais para frente? Que a gente consegue colocar 2 redes de atraso por amplificador operacional. Beleza? Então, se eu pego aqui um circuito de ordem 2, um filtro de ordem 2. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um amplificador operacional e 2 redes de atraso. Então, 2 resistores e 2 capacitores. Então, esse vai ser o meu filtro. E eu vou fazer um cálculo para esse bloco de filtragem. Se eu for para um ordem 8, o que eu vou ter de componente? Eu vou ter 4 amplificadores operacionais em cascata e vou ter 8 resistores e 8 capacitores, também em cascata. E eu vou ter que fazer um cálculo para cada bloco. Então, vou ter 4 blocos de cálculo para esse filtro. Aqui, o que a gente vai acabar vendo é que a gente sempre vai calcular os nossos filtros por bloco, ou seja, por amplificador operacional. Então, quanto mais amplificadores eu coloco, mais cálculo eu tenho que fazer, a base de cálculo fica maior e a quantidade de componente que eu gasto também fica maior, né? Capacitor, resistor e amplificador operacional. Não sei se eu respondi sua pergunta. Isso, por causa da cascata eu também vou estar reduzindo a largura de banda, que no caso seria a banda passante do meu circuito, né? Aqui largura de banda, quando se fala largura de banda, é aquela largura do filtro, da resposta do filtro. O que você quis dizer ali é banda passante mesmo, que daí é a quantidade de banda que consegue passar no circuito, que seria a frequência máxima do circuito, beleza? Não confunda uma coisa com a outra. Então, largura de banda e banda passante são coisas diferentes, por incrível que pareça. Beleza? Mas respondida aquela tua primeira pergunta ali, Flavão? Sim? Então, massa. Então, né, no caso aqui, conforme a gente aumenta a ordem, mais complexo fica o sistema. Só que quanto mais complexo ele fica, mais próximo do ideal eu vou tendo a minha resposta. Então, aqui vocês conseguem perceber que eu estou tendo uma melhoria de resposta conforme eu estou tendo o meu aumento de ordens, beleza? Então, conforme aumenta a ordem, a resposta ela se torna mais ideal. Isso também faz com que o meu filtro seja cada vez maior. Então, esse aqui é o exemplo do Butterwolf. Esse aqui é o que a gente vai ver também daqui a pouco, que vai ser o Chebyshev, mas ele também tem essa resposta melhorada, né? Então, vejam aqui, ordem 2, eu tenho uma resposta com uma atenuação bem menor, ordem 4 atenua mais, ordem 5 atenua mais, ordem 6 atenua mais. Então, conforme eu estou aumentando a ordem, estou aumentando as vezes de atraso, estou aumentando a quantidade de amplificadores e estou fazendo com que essa resposta ela seja mais próxima da ideal possível. Ok? Aqui falando especificamente da atenuação que a gente tem para o nosso filtro, indo direto aqui. Então, esse filtro
do tipo Butterwolf, essa resposta do tipo Butterwolf, ela sempre vai ter uma atenuação de menos 20 vezes n dB por década. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse n é a quantidade de ordens. Então, se eu tenho ordem 1, a atenuação desse cara é 20 dB por década. Se eu tenho ordem 2, a atenuação desse cara é 40 dB por década. Se eu tenho ordem 3, a atenuação desse cara é 60 dB por década. Então, conforme eu vou aumentando a ordem, eu vou aumentando também a minha atenuação. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Espera aí. Para isso aqui ficar mais visível. Então, espera lá. Deixa eu abrir um Excel aqui. Sim, escala é logarítmica. Se eu estou falando dB por década, a escala é logarítmica. Beleza? Então, vamos pegar aqui. Vamos supor que eu vou fazer um filtro para frequência de corte de 10 Hz. Isso aqui vai ser a minha frequência, meu FREQ. Ok? Então, eu estou falando aqui que essa frequência aqui, que eu vou colocar em vermelhinho, em laranja, em alguma cor diferente aqui que vocês enxerguem, vermelho é a minha frequência de corte. Beleza? Então, isso aqui é a minha frequência de corte. Tá. Então, eu vou ter aqui 0 décadas. Aqui é a minha década. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5 décadas acima. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual ao valor anterior vezes 10. Então, isso aqui que a gente vai ter, tá? Então, minha frequência de corte é 10, uma década acima, deixa eu dar um zoom aqui, uma década acima, eu vou ter 100 de frequência. 2 décadas acima, eu vou ter 1000 de frequência. 3 décadas acima, eu vou ter 10.000. 4, 100.000. E 5 décadas acima, eu vou ter 1 milhão de frequência. Beleza? Então, 100, 1K, 10K, 100K e 1 mega. Tá? E vamos colocar aqui uma ordem. Então, N vai ser igual a 1. Então, vamos considerar que eu tenho ordem 1 aqui. Tá? Vou colocar 1. Então, o que eu tenho de formulação lá? Eu tenho de formulação que eu, no meu caso, eu vou ter por década menos 20 dB. Então, menos 20 vezes a década que eu tô, vezes a minha ordem. Tá? Então, para a primeira década, menos 20 dB. Para a segunda década, menos 40. Para a terceira, menos 60, menos 80 e menos 100. Beleza? Aqui na frequência de corte, o que a gente sabe? É sempre menos 3 dB. Tá? Eu vou chutar aqui na frequência aqui de uma década abaixo, é 0 dB. Só para a gente poder fazer um gráfico. Ok? Então, isso aqui é a nossa frequência. Isso aqui é a nossa atenuação para a ordem 1. Isso aqui é a nossa quantidade de décadas. Então, vou pegar isso aqui e fazer um gráfico. Não. Isso mesmo. Esse gráfico não está nem um pouco parecido com o que a gente viu até agora, né? Por quê? Porque ali, como o Renato perguntou, a escala é logarítmica. Então, olha só. Então, sempre colocar a escala lá em log. Vou fechar aqui. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Isso aqui é a resposta de um filtro ordem 1 Butterwolf. Então, estou tendo essa atenuação. Então, conforme a minha frequência ela vai aumentando, vou tendo essa atenuação aqui. Beleza? Isso aqui é para a ordem 1. Se eu pego uma ordem 2, por exemplo, o que eu vou ter? 0, menos 3, n igual a 2, ordem 2. E aqui eu vou ter menos 20 vezes década vezes a ordem.
Vou ter menos 40, menos 80, menos 120, menos 160, menos 200. Então, eu tenho uma atenuação melhor. Beleza? Então, se eu colocar aqui, ó, veja a diferença de resposta que eu vou ter em relação a um ordem 1 e um ordem 2. O ordem 1 aqui, essa escala azul, o ordem 2, essa escala laranja. Então, é isso que a gente está vendo. Isso que aquele gráfico ali, que eu mostrei para vocês agora há pouco, mostrava. Que era esse aqui, ó. Esse aqui. É isso que a gente está vendo lá. Essa melhoria da resposta. Tá? Vou fazer com a ordem 3 aqui para vocês verem. N igual a 3. 0 menos 3. Então aqui vai ser menos 20 dB vezes a década vezes a ordem do meu filtro. Que eu não coloquei ali, que é 3. Então, eu vou estar melhorando essa minha resposta. Eu vou colocar aqui agora esse outro filtro. Então agora eu tenho em azul a minha ordem 1, laranja a ordem 2 e em cinza aqui a ordem 3. Então, isso aqui é o formato de atenuação que eu vou tendo para o meu filtro. Beleza? Então, conforme eu vou tendo mais ordens, eu vou melhorando essa atenuação aqui. Tá? Daí, obviamente, isso aqui está tudo em dB, tá? Pessoas, lembrando que isso aqui é dB. Então, essa resposta aqui, em específico, é uma resposta em dB. Eu estou relacionando entrada com saída, tá? Daí, caso vocês não lembrem lá, o nosso ganho em dB é igual a 20 log de VO por VI, ou seja, do ganho nominal. Então, isso aqui que é o nosso ganho em dB. Isso aqui que define o nosso ganho em dB. Beleza? Então, quanto maior a atenuação, mais eu estou baixando o meu sinal de entrada em relação ao sinal de saída. Beleza? Então, aqui só para ficar mais visível aí para vocês essa característica de atenuação. E aqui até dá para brincar, né? Jogar ordem 10 aqui. Obviamente que um ordem 10 responde de uma forma bem melhor que um ordem 1. Vou jogar uma ordem 5 aqui. Então, ó, isso que vai acabar acontecendo. Vou tendo uma melhoria de resposta cada vez maior em cima desses filtros, conforme eu vou aumentando a minha quantidade de ordens. Beleza? Daí aumentar a quantidade de ordens quer dizer gastar mais componente e ter mais projeto para ser executado, mais base de cálculo para ser executada. Beleza? Fez sentido isso aqui, pessoas? Tranquilo aqui? Tranquilão? Então, massa. Então, vamos voltar aqui. Então, essa aqui é a nossa atenuação. Isso aqui, beleza, se vocês olharem, mas essa atenuação é parecida lá com a do filtro passivo, né? Só que daí, nesse caso, conforme eu vou aumentando a ordem, eu vou melhorando essa atenuação. Para esse Butterwolf, sim, eu tenho uma atenuação bem parecida com a atenuação do filtro passivo, que é menos 20 dB por década, né? Mas ele não está relacionado à ordem. Aí aqui, né, nosso polinômio de resposta, né, nosso polinômio normalizado de resposta, né, lembrando lá, vocês acho que já fizeram controle, né, isso aqui está relacionado lá às nossas raízes, aos nossos polos, os polos e os zeros do nosso sistema, né, então, quando a gente vai fazer a montagem ali do filtro, dependendo da ordem que a gente vai usar, a gente vai pegar um dos polinômios aqui para fazer a utilização, né? Por sorte, a gente não vai precisar ficar calculando isso aqui toda vez. A gente vai ter aqui uma tabelinha de apoio para a gente,
que a gente vai ter os valores já pré-estabelecidos de A e B, que vão ser valores que a gente vai usar nas fórmulas dos circuitos, já pré-definidos para esse sistema. Então, se eu pego essa formulação aqui, se eu pego essa função resposta, eu tenho essa tabela que vai me gerar uma resposta para este polinômio, ok? Então, isso aqui é mais para a gente entender de onde que tudo sai, né? Mas a gente vai ter a utilização desta tabela. Então, se eu for usar lá, vou fazer um filtro ordem 2. Então, vou usar o valor de A e esse valor de B. Então, meu A vai ser 1, 41, 42, 14 e B vai ser 1. Se eu for fazer um filtro ordem 3, eu vou ter um valor de A, que é 1, e dois valores de B, 1 e 1. Quando eu for fazer um filtro ordem 4, vou ter esses 4 valores aqui que eu vou utilizar. Então, esses valores já estão pré-estabelecidos. A gente não vai ficar, ou não vai ter que toda vez ficar resolvendo esse polinômio aqui para chegar numa resposta. Então, a gente não precisa ficar toda hora resolvendo o polinômio, a gente vai facilitar a nossa vida e utilizar essa tabela. Ah, Priscila, mas o que é esse A, o que é esse B? Lá na frente, quando a gente estiver vendo os circuitos, vocês vão ver que todos os circuitos, eles vão ter uma formulação. E dentro da formulação, o que ele vai ter como parâmetro? Ele vai ter o valor dos capacitores do circuito, o valor das resistências, ele vai ter as frequências de corte, e ele também vai ter um parâmetro lá, que é o A e o B. Então, esse A e esse B que vai aparecer na fórmula quando a gente for fazer o cálculo do circuito, vão ser esse A e esse B dessa tabela aqui, ok? Então, quando a gente for calcular o filtro, eu vou ter na formulação uma variável A e uma variável B. Da onde que eu vou tirar essa variável A e B? Daqui desta tabela, beleza? Deixa eu pular aqui só para mostrar para vocês rapidinho. Vamos pegar aqui esse cara, por exemplo, isso aqui é um filtro, né? Para calcular, eu vou aplicar essas formulações. Então, na formulação, o que eu tenho? Tem o valor do capacitor, tem o valor do ganho que eu quero dar, tem o valor da frequência de corte, tem um valor de A e tem um valor de B. Esse A vai sair lá daquela tabela e esse B também vai sair lá daquela tabela. Então, eu tenho aqui uma relação dos componentes, né? Então, para achar o R1, eu tenho que relacionar tudo isso aqui. Esse A e esse B saem da tabela para facilitar a nossa vida, para não precisar ficar calculando o polinômio toda hora. Beleza? Então, brotou um A e um B lá na equação, vem na tabela, pega o valor de A, pega o valor de B e segue o barco. Ok? Então, essa é a ideia. Essa tabelinha aqui vai até a ordem 8. Mas daí, a hora que a gente estiver fazendo lá a formulação, a gente entende melhor isso aqui. Beleza? Aqui a nossa resposta, né? Agora ampliada aqui, a nossa função de resposta do Butterwolf, ampliada. Uma coisa que é bem importante em relação ao Butterwolf é justamente essa linearidade que ele tem aqui, ó. Vocês estão vendo que tanto na banda passante quanto na banda de corte, ou tanto na parte passante quanto na parte de corte, o meu filtro ele é linear, ele tem resposta linear, beleza? Então vejo aqui, ó, é linear essa resposta. Vejo aqui, é linear essa resposta. A principal vantagem do Butterwolf é ter essa linearidade, mas ele vai ser o filtro que vai ter menor atenuação, que vai ter a resposta menos atenuada. Essa é a desvantagem dele. Então, ele tem a vantagem de ser linear e tem a desvantagem de ter pouca atenuação, né? No caso, isso aqui que eu mostrei para vocês agora é pouca atenuação, né? Esse é o cara que menos tem atenuação dos demais filtros ou das demais funções de resposta. Beleza? Daí aqui mostrando agora a função resposta do Chebyshev, vai ser uma outra função resposta, né? Vocês estão vendo aqui que a formatação dessa função é um pouco diferente. Então, além dela estar relacionada a um ganho,
a uma frequência de entrada, uma frequência de corte, ela também vai estar relacionada aqui a outras duas coisas, que é um polinômio específico, o polinômio do Chebyshev, e uma constante de Ripple. Isso aqui a gente vai ver que vai ser uma não linearidade na resposta do filtro. E daí, devido a essa não linearidade, o filtro ele vai ter mais atenuação do que o Butterwolf, mas ele tem menos linearidade. Então, esse Ripple aqui vai ser uma amplitude. Aqui no caso, ó, pegando aquela mesma primeira imagem que a gente viu, o que a gente tem? Aqui em vermelhinho, a gente tem o ordem 2. Vejam que nessa parte superior aqui, ele não é mais linear. Ele tem essa função senoidal ou cossenoidal aqui. Então, eu vou ter essa não linearidade no filtro do tipo Chebyshev para ter uma maior atenuação. Então, quando a gente vai usar o Chebyshev, a gente sabe que a gente vai ter uma atenuação melhor com a mesma quantidade de ordens. Então, se eu pego um ordem 2 Chebyshev e um ordem 2 Butterwolf, o meu ordem 2 Chebyshev ele tem uma atenuação melhor do que o ordem 2 Butterwolf. Porém, o Butterwolf é linear, o Chebyshev não. O Chebyshev ele tem esse ripple aqui, que é essa variação senoidal na parte passante. Isso aqui pode ser tanto na parte passante, que daí ele vai ser um Chebyshev tipo 1, ou pode ser pode ser um ripple, pode ser uma não linearidade na parte não passante, na parte de corte. E a gente chama de Chebyshev tipo 2, né? Então, no caso aqui, ó, essa frequência que a gente tem aqui, ou essa resposta senoidal que a gente tem aqui, é o que a gente chama de ripple, ok? Quanto maior esse ripple, maior a atenuação. Quanto menor esse ripple, menor é essa atenuação. Esse ripple aqui ele também é dado em dB normalmente, né? Então, posso falar que eu tenho lá meio dB, 1 dB de ripple, 2 dB de ripple. Quanto maior o ripple, mais ele vai variar, mais ele vai flutuar aqui dentro da senoide, mais ele vai ter maior atenuação. Aí aqui no caso, a gente consegue identificar qual que é a ordem do filtro do tipo Chebyshev, contando as ondas que a gente tem aqui. Então vejam esse ordem 2 aqui. Esse ordem 2 ele tem um cosseno completo. Ele tem aqui 360 graus de amplitude dentro desse cosseno. Então eu tenho ordem 2 justamente por ter esses dois semiciclos aqui. Esse que está em vermelho, tá? Esse ordem 2 é o vermelhinho aqui. Então veja que eu tenho dois semiciclos no sinal. Esses dois semiciclos são porque eles são ordem 2. Se eu pego um cara que é ordem 4, que é esse em verdinho, ele vai ter 4 semiciclos. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a ordem do filtro define quantos semiciclos eu vou ter. Quanto maior a ordem, mais variação eu tenho, mais semiciclo eu tenho. Então, essa parte de Ripple, ela vai se tornando cada vez mais caótica, entre aspas, né? Conforme eu vou aumentando a minha ordem. Peguei um ordem 5, que é esse azulzinho claro aqui, vou ter 5 semiciclos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, sempre eu consigo determinar a ordem do filtro Chebyshev contando os semiciclos dele, tá? Isso aqui acontece, pessoas, justamente por causa da função do Chebyshev, que é essa função cossenoidal aqui. Então, esse C que está aqui dentro do sistema, esse polinômio que está dentro do sistema, na verdade é isso aqui. Então, isso aqui faz com que eu tenha esse ripple, que eu tenha essa variação senoidal, e faz com que eu tenha, então, esse aumento de semiciclos. Conforme eu estou aumentando a ordem, estou aumentando a quantidade de semiciclos. Beleza? Conseguiram ver os semiciclos aqui, tudo? Sossegado? Não, todo mundo morreu já. Sim. Então, beleza.
Muito obrigado. Morri, mas entendi. Zumbi. Faz parte. Calma que só melhora. Na hora que a gente estiver calculando vai ser legal. Vocês vão curtir. Conheço vocês. Eu sei que vocês vão adorar. Então, esses aqui são os nossos polinômios. Ok? Então, caso a gente queira, a gente pode resolver isso aqui na mão. Ou então, caso a gente queira, né, que seria o ideal, a gente poderia fazer um filtro digital em cima desses polinômios, né? Então, se eu programo esses polinômios, se eu uso algum tipo de sistema digital, posso pegar esse polinômio, programar ele, e ele vai ter exatamente essa resposta aqui, né? Então, tenho essa resposta no formato analógico de circuito, essa resposta vai ter embutida lá nos cálculos que a gente vai fazer, ou então, se a gente quiser, a gente poderia programar isso aqui para ser um filtro digital. Então, se a gente programa esses polinômios aqui e faz com que o nosso sinal de entrada passe por esses polinômios, na verdade eu vou ter basicamente um filtro digital. Beleza? Aí aqui a nossa tabela de Chebyshev. Então, mesma ideia da tabela do Butterworth. Essa tabela aqui ela vai servir para que a gente não precise toda hora ficar calculando esses polinômios. Então, quando a gente chegar lá na fórmula e a gente achar o A e o B lá na fórmula, a gente vai recorrer aqui à nossa tabela, pegar o A e o B da tabela e colocar lá na fórmula. Aqui essa tabela é um pouquinho diferente, porque o Chebyshev, ele além de ter uma ordem, ele tem um valor de Ripple. Então tem aqui 0,1, 0,5, 1, 2 e 3. Esse Ripple sempre em dB, tá? Então se eu quero fazer, por exemplo, um filtro ordem 2 com 0,1 de Ripple. Então quer dizer que essa variação senoidal ela vai ser bem menor. Ok? Então se eu pego e uso 0,1 de Ripple, a variação senoidal que eu tenho aqui é menor. Se eu venho e escolho 1 dB de Ripple, essa variação ela começa a aumentar. Se eu venho e escolho 3 dB de Ripple, essa variação é completa. Aqui no caso desse gráfico aqui seria 3 dB de Ripple, tá? Então esse exemplo aqui desse gráfico, esse Ripple atual aqui é 3 dB. Então é o maior Ripple que eu tenho aqui na tabela. Então se a gente pega 1 de Ripple, o que iria acontecer? Iria acontecer que eu vou ter uma menor variação senoidal, mas essa resposta ela também vai ter menos atenuação. Teria que fazer vários cálculos para... Não, Pierre, não. Aqui, a gente sempre escolhe um Ripple específico para trabalhar, beleza? A tabela, ela te apresenta vários valores de A e B, né? Mas quando você vai projetar o teu filtro, você escolhe, eu quero um filtro ordem 2 com 1 de Ripple. Então, o que você vai usar? Você vai usar o A e o B respectivo ao Ripple 1. Então, você calcularia com esse A e com esse B. Eu quero fazer um filtro ordem 2 Ripple 3. Aí você vai usar este A e este B. Beleza? Então, você nunca vai usar vários A's e vários B's. Você vai usar o A e o B respectivo ao Ripple que você escolheu para fazer o teu filtro. Aí você pode perguntar, mas que diferença faz eu escolher um Ripple 0,1 e o Ripple 3? O Ripple 0,1 ele tem menor excursão lá na parte senoidal, mas ele também tem menos atenuação. Então isso é um Ripple 0,1. Ripple 0,3 ou Ripple 3, ele vai ter maior excursão senoidal, mas ele vai ter mais atenuação. E no caso do N4 tem 2 valores de A e 2 valores de B. Isso, quando a gente for calcular um filtro de quarta ordem, a gente vai fazer o processo de cálculo 2 vezes. Eu vou fazer um primeiro estágio com o primeiro amplificador operacional que vai usar esse A e esse B, e eu vou fazer o segundo estágio que vai usar esse A e esse B. Ok? Porque, no caso, quando a gente vai fazer filtros
de ordens superiores a 2, na verdade, o que a gente faz? A gente começa a associar estágios mais baixos. Então, a gente não vai fazer um filtro ordem 4. A gente vai fazer 2 filtros ordem 2 e vai associar eles em série. E daí, como a gente associou eles em série, a gente vai calcular um ordem 2 em série com ordem 2. Aí a gente vai ter 2 valores de A e 2 valores de B. Beleza, Pierre? O ripple, como é definido, é você que define, Flávio. No caso, ou o projetista do filtro que define. A gente define ele, basicamente por isso aqui, ó, pela resposta que ele vai dar, pelo tipo de atenuação. Eu já monto lá no Excel isso aqui também para a gente ver, tá? Mas a ideia é, como que eu escolho o ripple? Pela característica de atenuação que eu preciso dar no meu filtro. Se eu quero mais atenuação, eu escolho usar mais ripple. Eu escolho ter mais ripple. Se eu quero menos atenuação, se eu preciso de menos atenuação, eu posso escolher ter menos ripple, né? Mas aí vai de várias coisas, né? Não é só tipo, eu quero ter mais atenuação, eu ponho mais ripple e pronto. Eu tenho que caracterizar, eu tenho que ver se aquele ripple dentro daquela faixa não vai prejudicar o meu sinal. Eu tenho que ver se eu não posso, por exemplo, fazer um ripple menor, mas uma ordem maior, que daí vai estar atrelada justamente às características de projeto que a gente vai discutindo aí ao longo da vida. Beleza? Mas, basicamente, é a gente que define. O projetista define qual que é o ripple que ele precisa utilizar. Beleza? Daí tem várias regrinhas lá para a gente definir isso que a gente vai vendo aos poucos. Beleza, Flávio? Respondido? Mais ou menos, né? É aquela resposta sem resposta, né? Mas... de boas? Então tá. Nossa, Prisada morreu. Não, não morri. Só travei por um momento. Tela azul no Prisada. Então, bacana. Aqui é 404. Exatamente. Quase isso. Aqui, para a gente ver a questão dos semiciclos, né? N igual a 5 e N igual a 6. Ó, N igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5 semiciclos. E com N igual a 6, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 semiciclos. Beleza? Basicamente aqui eu posso contar, entre aspas, quantas senoides eu tenho, né? Ou quantos ciclos da senoide eu tenho. Tenho 2 ciclos e meio de uma senoide ou de uma cossenoide aqui. Então, 2 ciclos e meio, ordem 5. Aqui eu tenho 3 ciclos completos, então ordem 6. Então, sempre pego a quantidade de ciclos que aparece aqui e multiplico por 2. Isso é a minha ordem. Beleza? Então, a ordem ela vai definir justamente essa variação. Quanto maior a ordem, mais variação aqui na entrada eu tenho. Ok? Opa. E daí aqui, falando da atenuação, especificamente, vejam que o meu processo de atenuação de um filtro Chebyshev, ele é diferente da atenuação de um filtro Butterworth. Então, o filtro Butterworth, ele vai sempre atenuar 20 dB por década. Aqui, a gente tem todo um processo, né? Eu tenho 20 dB por década mais 6, que vai multiplicar n menos 1, mais 20 log da raiz de 10 elevado ao ripple sobre 10 menos 1. Então, tudo isso aqui vai influenciar. Então, a ordem do filtro influencia, né? Obviamente. E o ripple também influencia. Então, quanto maior for o ripple aqui, maior vai ser a influência na atenuação. Quanto menor for o ripple, menor vai ser a influência na atenuação, tá? Vamos fazer ali no Excel para a gente comparar agora. Vamos
trazer para cá, porque daí a gente consegue visualizar isso aqui de uma forma um pouquinho melhor. Ok? Então, beleza? Eu vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui. Seria 2 aqui. Ok? Então, esse aqui é para o nosso Butterwolf. Eu vou copiar tudo isso aqui e vou jogar pro Chebyshev aqui embaixo. Beleza. Daí a gente vai ter as duas respostas aqui. Eu vou jogar uma do lado da outra. Então, beleza. Então aqui, qual que é a diferença? A diferença vai ser a nossa atenuação. Então, vou trazer a nossa atenuação aqui. Ok? Então, essa aqui é a nossa fórmula da atenuação. Então, vou jogar ela aqui dentro. Então, em vez de ser menos 20 vezes a década, multiplicado pela ordem, aqui eu vou ter isso, beleza? Mas eu vou também ter mais, né? Vou fazer diferente. Mais 6, que vai multiplicar a nossa ordem, menos 1, beleza? Então, só disso aqui, ó, a gente já vai ter uma diferença. Então, só em relação a essa primeira parte aqui da formulação, vejam que a gente já tem uma diferença de atenuação. Então, aqui eu tenho 40 dB de atenuação e aqui eu tenho menos 34. Ah, Priscila, mas você falou que era melhor. Por enquanto não está aparecendo melhor. Realmente. Por quê? Porque a gente ainda não inseriu essa última parte aqui da fórmula. Beleza? Então, quando a gente for inserir essa última parte ali da fórmula, vocês vão ver que essa atenuação aqui ela vai tender a melhorar, tá? Só que, óbvio, aqui, o que a gente também enxerga? Que para a primeira década, né, ela é pior. Para a segunda década, ela já começa a ser melhor. Para a quinta década lá, já aumentou um monte. Então, é uma resposta diferente de atenuação, beleza? Então, formato de atenuação é diferenciado. Tá. Agora vamos somar o resto aqui, mais 20 log do nosso número. Aqui eu quero raiz. Beleza? Nosso número vai ser o quê? Vai ser 10 elevado ao nosso PR. Eu vou pôr o PR aqui nessa posição. Dividido por 10. Beleza? Menos 1. Bacana. Fecha. Tá? Nossa base é 10. E voilá. Aqui eu vou pôr, sei lá, um ripple de 1 inicialmente. Ah. Aqui. Bloqueio. Então, olha só. Vejam que esse ripple aqui, ele influenciou. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar mais uma linha aqui para não... Então, essa aqui é a nossa ordem. Esse aqui é o nosso ripple. Beleza? RP. Aqui o nosso ripple está em 1. Vejam que esse ripple em 1 aqui, ele fez uma diferença. Se eu colocar ele em 0,5, é diferente. Se eu colocar ele em 3, se eu colocar ele em 0,1, acho que eu errei a fórmula, que era para fazer o contrário aquilo ali. Era para melhorar quando eu aumentasse o ripple. Ah, preguiça de mexer na fórmula. Depois eu arrumo. Tá? Mas vejo que conforme eu mudo aqui o ripple, essa resposta aqui também muda. Beleza?
Então, essa é a ideia, que conforme a gente vai mexendo aqui, a gente vai tendo atenuações diferentes, tá? Vou copiar tudo isso aqui, jogar para cá, mudar esse cara, mudar esse cara, por um aqui também. Beleza? Então vejam que eu tenho respostas bem diferentes. Aqui eu errei alguma coisa na fórmula, tá? Tá os valores bem aleatórios. Depois eu arrumo lá, mas para a gente ter uma ideia aqui, em comparação com esse. Pelo menos o primeiro aqui a gente consegue ter. Vou fazer o seguinte aqui. Fórmula, não, inserir. Gráfico, log. Olha só, deixa eu fazer aqui isso aqui. Um do lado do outro para a gente ter a mesma visualização da mesma coisa. Então, olha só. Vejam a diferença que eu acabo tendo aqui na resposta de atenuação. Então, eu tenho uma resposta para o Butterwolf, tem uma outra resposta que, teoricamente, é melhor aqui para o Chebyshev. O que essa resposta melhor me causa? Ela acaba me causando aquele ripple. Então, aquele ripple faz com que eu tenha aqui uma resposta melhor ou pior. No caso, né? Dentro do Chebyshev. Aí, em comparação com o Butterwolf, a minha resposta de atenuação do Chebyshev sempre vai ser melhor. Então, eu tenho essa perda de linearidade e essa perda de linearidade me causa essa melhoria de atenuação. Deixa eu voltar aqui. Já volto lá. Ó, aqui, quando os dois estavam um do lado do outro. Então vejam que esse cara aqui, ele tem essa linearidade, tanto na banda passante ou na parte passante, quanto na parte de corte. E o nosso Chebyshev, ele não tem essa linearidade, mas essa linearidade causa atenuações melhores, certo? Então, aqui a gente consegue ver de uma forma mais ou menos isso, essa resposta, essa diferença de atenuação. Ok? Então, essa diferença de atenuação, essa melhoria de atenuação acontece por causa da inserção do ripple, tá? E depois eu ajusto a fórmula lá e passo isso aqui certinho para vocês, tá? Mas aqui já dá para ter uma boa ideia desse formato de resposta. Eu acho. Dá para ver bem aqui. Beleza? Voltando aqui então. Botei para errado. Então, nosso Chebyshev, ele tem essa diferença aqui de resposta, essa diferença de atenuação do filtro Butterwolf. Então, ele tem uma atenuação melhor. Tá? Aí, um outro tipo, um terceiro tipo, seria esse tipo elíptico aqui. Esse tipo elíptico, ele vai ter uma atenuação ainda melhor, ainda maior,
porém, ele vai ter essa característica de ripple aqui nas duas partes. Então, tanto na parte passante quanto na parte de corte. Então, esse tipo aqui, ele seria o tipo que tem maior atenuação, maior variação abrupta, mas eu tenho a característica de ter esse ripple em ambos os lados. Isso aqui me gera essa melhoria de resposta. Então, no caso, quando eu estou colocando o ripple aqui, ou quando se coloca o ripple aqui no filtro, eu tenho uma resposta que é menos linear, obviamente, mas que tem uma característica de atenuação muito melhor, ou seja, mais próxima da resposta ideal. Então, esse aqui seria um outro formato também que a gente poderia trabalhar. Aí eu teria que ter um sistema de mais alta precisão, ou precisaria ter esse tipo de resposta com uma precisão mais alta. Aqui, isso aqui depois a gente faz, para a gente ver, no caso, os três tipos ali. Então, essa resposta, ela é uma resposta de ordem 5 para os 3 tipos de filtros. Beleza? Então, eu tenho ordem 5 aqui para o Butterwolf. Então, o Butterwolf ele tem a linearidade na parte passante e na parte de corte, mas vejam que ele tem menor atenuação. Ordem 5 para o Chebyshev tipo 1, que seria o ripple na parte passante. Então, tem esse ripple aqui, mas vejam que a atenuação dele é maior. Tem o Chebyshev tipo 2, onde o meu ripple ele vai aparecer aqui na parte de corte. Tem a mesma atenuação do Chebyshev tipo 1. O ripple ele só está aparecendo em outro lugar. E eu tenho esse tipo elíptico aqui, aonde eu tenho o ripple tanto na parte passante quanto na parte de corte, mas a atenuação dele é bem maior. Então isso aqui, essas respostas foram feitas no MATLAB, mas a gente consegue perceber que a função resposta, ou a função dos sistemas ali, elas conseguem ser diferentes, né? Então, essa ideia de eu ter funções diferentes é justamente para que eu possa ter aplicabilidades diferentes ou para que eu possa ter possibilidade de escolha dentro de projetos distintos. Então, se eu preciso de mais linearidade e posso abrir mão da atenuação, posso abrir mão de um pouco da atenuação, eu vou partir para um filtro Butterwolf, que eu tenho aqui a linearidade dos dois lados e atenuação menor. Ah, eu preciso ter uma atenuação mais abrupta, eu preciso ter uma característica de atenuação muito maior. Eu não preciso dessa linearidade, então posso partir para um filtro elíptico, onde eu não vou ter a linearidade em nenhum dos dois lados, mas vou ter essa atenuação muito maior. Vocês conseguem enxergar aqui que eu tenho essa diferença de atenuação entre um e outro, né? Eu acho que dá para ver bem aqui que esse cara aqui ele é meio inclinadão e esse elíptico ele é quase reto, né? Então, e isso é um cara ordem 5. Esse carinha aqui é ordem 5, o Butterwolf também é ordem 5. Na verdade, todos eles são ordem 5. Então, com a mesma ordem, ou seja, com a mesma quantidade de componentes que eu faria a eles, eu teria essas respostas totalmente diferentes aqui entre os meus filtros. Beleza? Deu para enxergar aqui as diferenças de resposta deles? Sim ou não, pessoas? Sim. Deu para ver, mas bacana, sim, olha só. Nesse gráfico aqui fica bem mais fácil de enxergar, né, cara? Depois eu vou... eu tô sem o MATLAB aqui na minha máquina agora, mas depois eu faço uns scriptzinhos MATLAB lá para vocês testarem aqui os filtros diferentes. Que daí vocês conseguem alterar os parâmetros lá, ele monta os gráficos aqui. Eu passo lá como simulação para vocês, beleza? E fica até mais fácil de fazer ali no Excel. Acabei fazendo no Excel porque eu estou sem o MATLAB. Mas, depois eu monto lá e repasso para vocês.
É que para ver essas respostas tal, fica bem bacana de observar. Então, beleza. Então, pessoas, para desencargo aí de consciência, façam esse carinho aqui. Deem essas calculadas aqui, por favor. Ok? Então, vamos fazer esse exercício aí. E boa. Falou!